Reunir a família para fazer o orçamento mensal aí na sua casa é motivo de guerra ou de paz? Se for de paz, meus parabéns, vocês estão no caminho certo. Agora, se for de guerra, então fica nesse vídeo, porque eu vou mostrar nele um passo a passo simples para você fazer o orçamento familiar mensal sem confusão e com muito resultado. Se você precisa desse tipo de conteúdo que vai te direcionar melhor para a maneira como você vai organizar os seus gastos, o gasto da sua família e principalmente a maneira como você se relaciona com o seu dinheiro, a fim de que você se sinta mais leve e viva mais feliz, então chegou a hora de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E vamos lá, gente. Um bom orçamento começa com todos reunidos. Quando eu falo todos, eu vou logo explicar quem precisa participar desse planejamento. Todos aqueles que contribuem ativamente, que são economicamente ativos, ou seja, colocam dinheiro dentro de casa, e também aqueles que usufruem dessa renda. Ou seja aquele filho adolescente que trabalha como menor aprendiz, ele tem uma renda, ele é economicamente ativo dentro da família, assim como o pai, a mãe, outras as pessoas que moram naquela residência, como os pequenos, os filhos que ainda são crianças e que não têm contribuição na renda, mas que gastam todo o dinheiro, aliás, gastam o dinheiro que entra na casa, usufruem, né? Eles são beneficiários da renda que entra naquela casa. Portanto, vamos logo desmistificar isso. Planejamento do mês, o orçamento do mês da família tem que ser feito por quem coloca o dinheiro dentro de casa e todos os que gastam. Então, junta todo mundo, reúne com papel e caneta na mão ou uma planilha e comecem os trabalhos. Vamos então para o passo 1. No passo número 1, vocês vão levantar a informação da renda, a renda total da família. E aí você vai somar a renda do João com a renda da Maria, com a renda da Ana, independente de serem rendas diferentes ou que sejam recebidas de maneira diferente. Uns vão receber mensalmente, outros podem ser quinzenalmente, outros semanalmente, mas aqui, na hora do planejamento, vocês têm que sentar e colocar todos os valores. Se a Ana recebe 2 vezes por mês o valor X, então você vai colocar aqui 2X no planejamento. Ela recebe R$ 250 numa semana, em 15 dias ela recebe R$ 250, porque é uma bolsa, ela é uma jovem aprendiz, enfim. Então, a renda dela é R$ 500 por mês. Você coloca tudo, comissões, bolsas que você recebe ou que alguém da casa recebe referente a benefícios sociais, bicos que porventura se faça, o valor que se recebe na renda principal, prolabore de algum negócio, dinheiro que se faz com renda extra, qualquer que seja a renda extra, todos os ganhos de todos os membros da família precisam ser somados e você vai escrever renda total, e essa renda total vai ser o somatório de tudo isso que eu já expliquei para vocês. O segundo passo, então, é começar a escrever a lista, que pode ser colocada numa tabela ou no caderno, como eu falei. Você vai escrever uma lista, começando com todas as despesas. As fixas, supermercado, energia, água, internet, assim, outras coisas. E na sequência você coloca as despesas variáveis, que é supermercado, feira, lava-jato. Nas fixas também você pode colocar, por exemplo, academia. Então aí você vai descrever primeiro as fixas, depois as variáveis. Mesmo para as variáveis, você sabe, em média, mais ou menos quanto se gasta por mês no supermercado, quanto se gasta por mês na panificadora. Faça uma média aí do consumo dos últimos 3 meses e aí você pode colocar já nesse planejamento. Porque aqui já é bom que você consiga fazer aquele balanço entre tudo que entra a renda e tudo que sai, que são as despesas. Então, coloca um valor ali médio dos últimos meses. Vê quanto você gastou em média nos últimos 3 meses e já coloca como uma referência para quanto você vai gastar em cada tipo de despesa. Nesse momento aqui, é super importante que você coloque também despesas individuais. Por exemplo, a parcela do curso do filho, a parcela vou pensar aqui, fugiu aqui uma inspiração. Mas, enfim, aqui você vai colocar as parcelas de coisas que são mais individualizadas. Por exemplo, sua filha é menor aprendiz e ela gosta de pegar parte do dinheiro dela e pagar o streaming que ela acompanha, que ela gosta de assistir séries e tal. Então, esse é um gasto dela, mas quando vem para a família, isso tem que ser colocado dentro da planilha única de gastos. E esses gastos que são mais individualizados, que são mais voltados para pessoas específicas, ficam no final. Por que eles ficam no final? Porque a gente costuma colocar no topo da lista o que é mais prioridade. O que é prioridade? Aquilo que de fato não pode ser cortado. Aquilo que é o mínimo para que a família viva o mês inteiro, né? Usufrua o mês inteiro. E para o final, você deixa aquilo que é mais individualizado, pessoa a pessoa, e porque são coisas que na hora de você olhar para o orçamento para enxugar, você vai olhar para o final da lista, porque você já sabe que no topo estão as prioridades, à medida que vem para o final, são coisas que você pode substituir, que você pode parar de investir naquilo temporariamente e etc.
Falando em investir, eu quase esqueci de uma coisa que é super importante aqui, que eu prefiro que faça antes de destacar as despesas, até do supermercado mesmo, que é a comida, que é fundamental. Eu prefiro que, bem no início, vocês já sentem e considerem 3 coisas. Primeiro ponto, considerem qual é o valor que vocês vão poupar para a reserva de emergência ou para investimentos, ou as duas coisas. Por exemplo, aqui em casa a gente separa o quê? O de poupar. Quando eu falo poupar, não é o que vai para a poupança, porque a gente não aplica mais em poupança. Então, a gente vai poupar no sentido de guardar, de reservar. Essa parte que se poupa, eu sempre chamo poupança barra investimento. Por quê? O que é de poupar, eu entendo que é o que vai para a reserva de emergência da família. E o investimento é o que a gente coloca e aplica em investimentos que são para o futuro, né? Para que no futuro a gente possa usufruir de capital, de juros, de capital que a gente compra ações e de dividendos de fundos imobiliários, por exemplo, tá? Então, poupança barra investimento tem que estar lá no início, antes das despesas fixas, é porque eu esqueci, tá? Me perdoe, mas coloquem isso no topo. Por que eu acho importante? Porque se você deixa para tirar o da reserva de emergência ou de investimentos no final, não sobra. A verdade é, não sobra. Então, aquilo que é prioridade, como eu falei, tem que estar mais no topo, porque você sabe que aquilo não dá para ser cortado. Ou até pode, mas depois que você vier enxugando de baixo para cima. Então, façam como eu estou falando. Primeiro, poupança para investimento. Segunda coisa que eu acho super fundamental e pode parecer que não é, é o que vocês vão destacar para o lazer da família. Aí, ai, Dani, mas lazer é tão importante? Sim. A gente precisa desmistificar que cuidar das nossas finanças, ter um planejamento financeiro, significa viver triste e só pagar o básico do básico e não se sentir feliz, não usufruir. E, gente, isso não dá aderência. O que acontece? Se você se priva muito, é como numa dieta. Você se priva muito numa reeducação alimentar, você faz uma dieta muito restritiva, o que vai acontecer? Você vai fazer ela por pouco tempo. Depois você vai chutar o balde, vai recuperar muito mais do que você perdeu de peso dentro daquela dieta e vai se sentir frustrado mais uma vez. Você vai virar no ciclo da desistência. Aqui nas finanças é a mesma coisa. Se lá você não prioriza atividades como lazer, vai chegar um tempo em que você vai se cansar e vai achar que esse negócio não dá certo, porque você só vive para pagar a conta, tá? Então, poupar barra investimento é prioridade. Lazer é prioridade, porque é isso que vai fazer você aderir a um plano a médio e longo prazo. Terceiro ponto que eu acho fundamental, antes mesmo de despesas de supermercado, de transporte e outras coisas, é que vocês definam quanto vocês vão reservar para a realização de algum sonho, de algum projeto, de uma viagem, da compra de alguma coisa específica, reforma da casa, enfim, um sonho coletivo. Tá? Aqui um sonho coletivo. Bem importante, porque aí todo mundo vai trabalhar em prol disso. Já sabe que todo o dinheiro foi composto, aquela renda foi composta, e que uma das primeiras coisas que vocês vão reservar é o valor para vocês juntarem para realizar um sonho coletivo. Isso é fantástico. A gente também dá muito gás para a família inteira. Pois bem, fizeram lista de despesa, que foi o passo 2. Para recapitular, então, falamos da renda total, lista de despesas. Então, vamos para o passo 3 para ficar bem didático. No passo 3, eu deixei um roteiro aqui. Passo 3 é a hora de você definir metas e prioridades. Agora, vamos lá. Meta. Quando você for definir ali, conversar entre todos da casa e vai definir a meta ela precisa ser extremamente clara, alcançável e mensurável. Exemplo, digamos que vocês anotem lá que a meta de vocês é reduzir o consumo de energia. Mas isso é muito abrangente. Para ser uma meta realmente, uma meta alcançável, você tem que dizer assim, olha, eu vou reduzir, vamos pensar, né, que você diga, eu vou reduzir 70% do consumo de energia. Bom, é uma meta que está começando a ser mais desenhada, não está menos genérica, mas ela é alcançável? Vocês vão realmente, de um mês para o outro, reduzir 70% no consumo de energia? Acho pouco provável. Então, a meta ela tem que ser mensurável, mas ela tem que ser realizável. Então, vamos pensar numa meta assim, olha, pessoal, vamos combinar, o consumo de energia está muito alto, está sendo uma despesa grande dentro do nosso orçamento, vamos combinar uma redução do consumo de energia. E essa redução ela vai acontecer de que maneira? Vamos trabalhar para que consigamos reduzir 10% no custo de energia comparado ao mês anterior. Aí é a hora que você vai ser muito didático, e claro, mês anterior a gente pagou R$100 de energia, a gente quer reduzir em 10%, então esse mês vamos tentar que a conta de energia venha no máximo R$90. E aí olha como você vai estar conduzindo tudo. Você vai estar conduzindo todas as pessoas para esse objetivo. Você mostrou uma meta clara, uma meta simples, alcançável e mensurável, porque na reunião do mês seguinte, para o planejamento, vocês vão ter plena condição de saber se alcançaram ou não a meta, se chegaram perto, se de repente a meta foi
o valor ainda é muito alto, ou faltou pouco, dá para vocês trabalharem mais. E é aqui que aquela pessoa que usufrui da renda, mas não contribui com ela, um filho pequeno, um filho adolescente, alguém que está dentro de casa, que usufrui da renda da família, mas não contribui com ela, ter participação, entender qual é a sua participação. É a hora que o Joãozinho, que é adolescente que não trabalha, vai entender que, olha, como faz diferença, como ele pode contribuir, ao invés de estudar no quarto, que é mais escuro, que depende de um ventilador, porque também é menos ventilado, então vai precisar de um ventilador para ficar mais arejado, ou de um ar-condicionado, vai precisar de uma lâmpada, uma luminária, um notebook ligado. Ele vai entender que, de repente, ele estudar lá na sala de jantar, que tem uma janela próxima, vai ser muito mais benefício, porque ele vai reduzir o consumo de energia. Ele vai usar o notebook, vai usar outros recursos, mas não tanto quanto lá no quarto dele. Então, ele tem participação? Sim. Se ele usufrui, quem gasta pode gastar mais ou gastar menos. Então, ele tem papel fundamental na participação do orçamento, na definição das coisas, das metas principalmente. Então, gente, é por isso que o orçamento familiar ele precisa ser realmente conjunto e que não diz respeito apenas a quem coloca o dinheiro na mesa, mas todos que usufruem da renda que entra naquela casa. E aqui é o momento que vocês vão definir também prioridades. Qual é a prioridade que a gente vai dar agora? A prioridade agora é do tratamento odontológico do Joãozinho, que precisa fazer um tratamento X. A prioridade agora é comprar o livro da fulana, que ela tá lendo e ela terminou, falta um livro para a coleção dela e ela quer o livro. É a hora que você vai definir as prioridades, que vai atender mais as individualidades. Mas aí um vai entender que existe um momento, existe um limite. De repente, no mês você atende um, no outro mês você vai atender o outro, ou de repente cada um baixa um pouco as suas necessidades e dá para atender os dois filhos, os três filhos, a esposa, o esposo, enfim, todo mundo da casa naquele mês. Esse é o momento do equilíbrio, em que vocês juntos vão verificar realmente o que é a prioridade, como que uma coisa vai afetar a vida do outro, vai favorecer a vida do outro. Essa é a hora do amor realmente, gente, que o amor ele vai imperar ali na decisão financeira que vocês vão tomar. Estabeleçam metas e prioridades, mas não deixem isso em palavras, anotem, isso precisa estar anotado, porque quando é anotado, cada um vai absorver muito mais e também vocês vão gerar um documento que é uma fonte de consulta. Na próxima reunião vocês vão trazer isso aqui para jogo, tá? Para adaptar, para ver o que deu certo e o que não deu certo. E, por fim, vamos aqui colocar o último ponto que eu coloquei, o quarto passo, são as regras do mês. O que seriam as regras do mês? Vocês já têm combinadinhos, tem regras aqui, olha, estamos pedindo muita comida por aplicativo, estamos saindo muito para comer fora, muita pizza, muito hambúrguer, muita refeição fora de casa. A gente está fazendo isso 3 vezes por semana, que tal a gente reduzir para 2 vezes? Vocês vão fazer os combinados. Sabe aqueles combinados que funcionam lá na educação infantil, que as professoras fazem com as crianças, e elas chegam em casa, a professora falou que não pode entrar na sala de sandália, tem que tirar a sandália e deixar no lugar reservado para sandálias. A professora falou que todo mundo precisa guardar o material depois da aula. São os combinadinhos que funcionam na educação infantil. É exatamente isso que você vai fazer aqui. Você vai criar os combinados de família. Vocês vão ver aquilo que se adapta para a realidade de vocês e que vai influenciar na vida de vocês. Não adianta eu trazer uma série de regras que funcionam para minha família e fazem sentido para nós e que não faz sentido para sua família. Então, criem as regras de vocês e anotem essas regras. Também eu aconselho que não façam isso em demasia, não façam em muitas regras, tá? Para não ficar uma coisa maçante e não prática e não executável. Faz 1, 2, 3 regrinhas, vão adaptando, vão acrescentando. É quase que um estatuto de família para falar sobre sua relação com o dinheiro e o comportamento de cada um. No que tange aos gastos, tá? E ao mesmo tempo no que tange a poupar, a economizar. É muito legal, isso faz toda a diferença. Gente, um orçamento familiar bem organizado é a mistura de tudo. É amor, é paz, é tranquilidade, é diálogo e é um dinheiro bem gasto. Eu sempre digo que melhor do que você querer aprender a ganhar mais agora, o importante é você aprender a gastar melhor. E esse momento de orçamento em família é exatamente a materialização disso. É você usar o dinheiro da melhor maneira possível, gastando da melhor maneira possível, atendendo a todos. E eu tenho certeza, faz essa experiência na sua casa. Claro que nos primeiros meses vocês não têm o hábito de fazer isso. Primeira reunião vai ser meio estranha, no segundo mês meio estranho, mas, gente, passem de 3 meses que vocês vão ver a mágica acontecer dentro da casa de vocês. Seus filhos muito mais sensibilizados, muito mais participativos e pensem que vocês estão dando uma educação que é fundamental, porque a vida inteira os seus filhos vão ter que aprender a lidar com o dinheiro, com os gastos, com o orçamento, com a família. Então, eles vão aprender na prática para depois multiplicar isso lá na casa deles no futuro. Então, gente, eu sei que vocês entendem o poder da educação, senão vocês não estariam nesse canal, que é um canal que
fala que conhecimento transforma vidas. É aqui, né, na minha casa, e eu entendo que a educação ela é transformadora, seja ela no seu formato, né, mais tradicional na escola, seja essa educação que a gente faz, por exemplo, aqui no YouTube, compartilhando conhecimento que, como eu digo, transformam vidas. Vocês vão estar cuidando da educação dos seus filhos. E isso é uma semente que eles estão plantando para colher lá no futuro. Então, hoje, vocês são uma família aprendendo, porque vocês não tinham esse hábito, isso não veio dos pais de vocês. Mas hoje vocês têm a oportunidade de começar um hábito extremamente saudável, né, de união, como eu falei, que representa amor, unidade, e envolto ao redor de um tema que é tão delicado de se falar, que é o dinheiro. As famílias não falam sobre dinheiro, e precisa. E você vai estar criando essa cultura, educando, e lá na frente serão mais 2 famílias, 3 famílias, eu não sei quantos filhos vocês têm, mas 2, 3, 4, 5 famílias que já terão esse hábito arraigado, já terão essa cultura de trabalhar em unidade. Então só façam que vocês vão ver toda a diferença. E mais, eu vou pedir para vocês também compartilhar esse vídeo com uma família que precisa também começar a entrar nessa sintonia. E vocês vão me agradecer, porque, gente, orçamento familiar, depois que vocês pegarem o hábito, não vai ser mais um motivo de guerra. Eu tenho certeza que vai trazer paz total para o lar de vocês. Um super beijo, adorei fazer esse vídeo, muito bom falar sobre esse tema. Até o próximo vídeo, tchau!